Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai falar sobre um aspecto da capital paranaense que parece um pouco esquecido. Como Curitiba é uma cidade literária. Isso mesmo, Curitiba tem uma tradição na literatura que não vem de hoje e que colocou Curitiba como uma das principais veias da literatura e das artes aqui no Brasil e vamos lá, também na América Latina. Mas antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, eu quero pedir para você se inscrever aqui no Curitibando e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que a gente produz. E claro, já considere ser membro aqui do canal. Antes de a gente começar a debater, eu quero só situar vocês de onde a gente está. A gente está na Marechal Floriano, que é uma avenida bem importante aqui de Curitiba. Ali no fundo, o Shopping Estação, que já tem vídeo aqui no canal. E essa é aquela avenida que a gente contou num short, que tem dois lados, mas um dos lados, o lado que vai em direção ao bairro, é apenas uma canaleta de ônibus. Então, a gente já falou várias vezes de como Curitiba tem uma certa vanguarda quando a gente fala em transporte coletivo, e o uso de canaletas é com certeza um desses aspectos. Vamos lá. Então, como que é essa relação de Curitiba com a literatura? É claro que todo mundo conhece Dalton Trevisan, conhece Paulo Leminski que desde 2013, com aquela exposição Múltiplo Leminski, tem ganhado mais notoriedade. Inclusive a Companhia das Letras publicou aquele volume Toda a Poesia, que foi best-seller, vendeu pra caramba, e esteve na lista dos mais vendidos por muitos e muitos meses. Então isso foi bem importante. Mas Curitiba é muito mais do que isso. A gente contou um pouquinho sobre outro importante nome da literatura curitibana, que é o Emiliano Perneta, lá no vídeo sobre o passeio público. Então a gente conta sobre o lançamento do livro Ilusão, ali no século XIX, no passeio público. Mas o Emiliano Perneta não foi obviamente contemporâneo do Dalton Trevisan, mas era um dos assuntos prediletos do Vampiro de Curitiba na revista Joaquim, que circulou ali em meados da década de 40, na verdade entre 44 e 46. Dalton Trevisan foi um dos grandes arquirrivais do paranismo. Então, um movimento que Curitiba encabeçou e que teve também vários nomes da literatura como embaixadores. A gente comentou também ali sobre o paranismo quando a gente comentou sobre o calçadão da rua 15. Passou um carro aqui que não deveria estar passando, por sinal. Provavelmente não consegui ver a placa, mas provavelmente a pessoa não deve saber que aqui é uma via para ônibus unicamente. Então, se você visita Curitiba, não cometa esse erro, porque você vai tomar multa. É proibido, como a gente já comentou, andar de bicicleta e andar de carro nas canaletas de ônibus. Mas então, como a gente já comentando, Curitiba tem toda essa tradição então ancestral da literatura, mas é a partir do modernismo, por assim dizer, que a gente tem essa consolidação. Eu acho que sobretudo com Dalton Trevisan e a revista Joaquim. Só para a gente ter uma ideia, eu acho que a gente já falou sobre isso no vídeo em que a gente comenta sobre a casa do Dalton. A revista Joaquim foi um importante movimento
em prol da literatura que deu tão certo que a revista acabou. Para a gente ter uma ideia, quem colaborava com a revista era Vinícius de Moraes, de Cavalcante, Poti Lazarotto, cujo centenário se comemora agora em 2024. Vinícius de Moraes, Otto Maria Carpo, tinha toda uma legião de colaboradores que posteriormente se tornariam importantíssimos para a cultura brasileira. Isso, claro, ajudou a projetar o Dalton e muitos dos colaboradores dessa revista. Então a gente teve todo esse movimento literário ali da década de 40, com o Dalton ganhando projeção ainda maior na década de 50 e depois 60, e nos anos 70 e 80, ali com a literatura marginal, a gente teve o Paulo Leminski, que foi um nome fundamental da poesia brasileira, junto com Ana Cristina César, por exemplo, Chacal, enfim, toda uma miríade de autores e autoras que ajudavam a compor esse itinerário do que viria a ser a literatura brasileira. Antes de a gente continuar, claro que a gente não pode deixar de mostrar o que a gente encontra na cidade enquanto a gente caminha, que é o que a gente sempre fala aqui no canal, que é esse presente que é os prédios, que são os prédios, as casas antigas que nos presenteiam com essa história viva. Aqui a gente está chegando na Pedro Ivo, que já tem vídeo aqui no canal. Então a gente já mostrou ali a Praça Carlos Gomes e a gente já contou toda a história da Rua Pedro Ivo. A gente passeou por ela de cabo a rabo. Então, se você quiser conhecer essa história, que tem ali um certo mistério no nome, mas a gente revela no vídeo, fica o convite para que você assista. Mas o que eu quero chamar a atenção quando a gente fala da literatura curitibana, na verdade, não é só essa ancestralidade, é aquilo que a gente tem hoje em dia. Mas para a gente chegar no hoje em dia, a gente precisa citar ainda mais alguns nomes, como por exemplo Manuel Carlos Caram, Valêncio Xavier, que por sinal era também cineasta e foi autor de um livro que recentemente ficou famoso porque ele voltou a ganhar relevância, que é O Mês da Gripe, foi reeditado pela Arte e Letra aqui de Curitiba, que é uma livraria, editora e café. A gente já falou sobre ela também, quando a gente fala sobre os cafés do Batel. Então, fica o convite para que você assista a esse vídeo também. Enfim, então, o Valêncio Xavier foi um autor, um escritor, um artista de uma polifonia e multiforme, justamente por ter essa capacidade de conseguir transitar em vários meios. E ele foi um dos idealizadores da Cinemateca de Curitiba e, claro, foi também também homenageado ali no Cine Passeio, que também tem vídeo aqui no canal, com uma sala que leva o seu nome. Então, Valêncio Xavier tem essa importância bem grande. Os livros dele depois foram reeditados pela Companhia das Letras e, enfim, acabou indo para editoras independentes de volta mais tarde. Isso também a gente precisa lembrar. Curitiba tem essa característica de ter muitos autores e boa parte deles ser independente. O Caram, por exemplo, que é, para a gente ter uma um
uma referência para outros autores, como por exemplo o Joca Reyners Terron, o Valêncio também, e o Valêncio inclusive é uma referência para Verônica Stiger, uma das autoras brasileiras contemporâneas que eu acho que é mais interessante. O Caran nunca atingiu a popularidade que ele merecia, por exemplo, com livros como Cebola, Pescoço Ladeado de Parafusos, enfim, é um autor que tem uma importância bem grande aqui dentro da cultura curitibana. Assim como Jamil Snejd, que escreveu, eu acho que um dos livros que melhor define a cultura literária curitibana, que é justamente Como se Tornar Invisível em Curitiba, que eu acho que é talvez uma das obras não só mais importantes da literatura curitibana, como se tornou também uma espécie de epítome da cidade. Aqui, se você acompanha o curitibano com frequência, você sabe onde é que a gente está. Na rua Dr. Muricy, que também já tem vídeo aqui no canal, e a gente já passou nessa rua aqui também, que é a Marechal Deodoro, que a gente caminhou quando falou sobre Curitiba já ter sido a primeira capital do Brasil. Mas a gente já vai ir para outros lugares. Então a gente tem esses nomes, né, o Caran, o Valêncio e o próprio Jamil Snejd, todos falecidos, todos publicados por editoras independentes de Curitiba e também do Brasil. Curitiba tem também essa importância bem grande, que é o seguinte: é o palco de muitas editoras. A gente falou da Arte e Letra, mas tem a Kafka, tem agora a Telaranha, que estreou recentemente. A gente tem, deixa eu pensar qual mais, a Arte e Letra, a Telaranha, a Kafka, enfim, são as três que eu me lembro agora de cabeça. Mas é uma cidade que respira essa literatura, que faz com que ela pulse demais nas suas entranhas e no seu dia a dia. Isso também é bem importante de a gente comentar, porque faz da cidade uma referência quando a gente fala em literatura brasileira. E pós ali 2000, obviamente, e também ali nos anos 90, a gente tem o surgimento de uma nova, vou mostrar aqui um outro lado do centro de Curitiba. A gente tem surgimento de novos autores. A gente tem, por exemplo, a Cionara Souza, que já faleceu, infelizmente. A gente tem Carlos Machado. A gente tem, nos anos 80, mas se consolidando nos anos 2000, Lucy Colin, importantíssima ficcionista e também poeta, ensaísta, tradutora. A gente tem o Carlos Machado, também com uma obra que completa, que está chegando à sua segunda década e que tem mostrado uma Curitiba sincopada, digamos assim. Ele está muito alinhado com aquilo que se faz na Europa, com Patrick Modiano, por exemplo, e outros autores. A gente tem o Fabiano Viana, que foi um autor que, por exemplo, trabalhou a questão da literatura pulp com a revista Lama, e depois se lançou também muito influenciado pelo Jamil Snejd, pelo Valêncio Xavier, em 2020, 2021, com um livro chamado Quem Costura Quando Mirna Costura, do Carlos Machado. Eu recomendo demais. Poeira Fria, Por Acaso Memória, recomendo muito também Olhos de Sal, e sempre o Carlos é extremamente prolífico, então sai agora esse ano livro novo.
Então, o Imagem Invertida, que é do ano passado. Enfim, é quase como o Roberto Carlos lançando um livro por ano. Roberto Carlos que lançava aí antes um disco todos os anos. Aqui a gente está na Praça Rui Barbosa, a Rua da Cidadania, que a gente já mostrou. Então, essa rosinha aqui, a gente também já mostrou aqui no canal. Se você quiser conhecê-la, assista ao vídeo da Rua Pedro Ivo, porque ela termina aqui. Então, a gente tem essa multiplicidade de autores. Fernando Koproski, também um importante poeta aqui de Curitiba, tradutor de Leonard Cohen, Charles Bukowski, Jeff Tweed, grande amigo também. E a gente tem cada vez mais essa cultura literária surgindo e se solidificando. Outra editora também que surgiu recentemente é a Madame Psicose, do João Lucas Duzzi, também, que está publicando André Santana, filho do Sérgio Santana. Então é uma editora que já começa com autores de fora, também isso é bem interessante. Enfim, a gente tem uma cultura em Curitiba, uma cultura literária que faz da capital paranaense um dos principais polos de pensar a literatura e produzir literatura. Não à toa, o principal jornal literário do Brasil, que é o Rascunho, ele tem sede aqui em Curitiba, com o Rogério Pereira, que é também autor, então, que é também escritor, né? Publica crônicas no Rascunho, tem romances publicados. E quando a gente fala em crônica, na minha opinião, a gente tem o principal cronista brasileiro contemporâneo, que é o Luiz Henrique Pelanda, que tem aí, acho que quase que uma dezena de livros, e é um dos autores que eu mais gosto. Outro autor importantíssimo para mim é o Cristóvão Tesa, também uma influência marcante na obra do Carlos Machado, que a gente citou. E o Tesa, autor do Filho Eterno, ele é, na minha concepção, um dos responsáveis pela disseminação do que a gente conheceu depois como autoficção, que é a transformação da vida do próprio escritor em literatura. Aqui as famosas estações tubo, também clássicas aqui de Curitiba. Cristóvão Tesa, que começou nos anos 80 e chegou ao, vamos dizer assim, estrelato literário em 2007, quando ele lançou o Filho Eterno, ganhou os maiores prêmios da literatura na época. O Filho Eterno está para o Cristóvão Tesa como, em termos de sucesso e alcance, como o Torturado está para o Itamar Vieira Júnior, só para a gente ter uma ideia. Então, Curitiba é essa, como a gente falou, essa polifonia, essa capacidade de produzir muita arte em muitas vertentes. Como a gente já disse, tem um dos principais festivais de teatro do Brasil, se não o principal, tem o maior museu da América Latina e produz também muito da melhor literatura que a gente pode ter aqui no Brasil. Então é uma cidade que, como a gente já falou várias vezes, respira essa literatura, fora outros autores também, como o Otto Leopoldovich, que também tem uma bibliografia bem interessante. A gente tem o José Castelo, que não é de Curitiba, mas adotou a capital paranaense como casa e é um dos grandes pensadores e articuladores da literatura brasileira. A gente tem, deixa eu ver quem mais que a gente pode citar com facilidade.
Vamos atravessar. Enquanto isso, olha só, Curitiba às vezes é vida louca. Você precisa fazer rapidinho as coisas. Então a gente tem esses autores, a gente tem, deixa eu ver quem mais eu estou esquecendo, com certeza estou esquecendo de muita gente que é bacana e que tem uma bibliografia que vale a pena ser lida e vivida, obviamente. Então, leia os autores curitibanos. A gente tem, por exemplo, José Carlos Fernandes, que é um dos grandes jornalistas de Curitiba, um dos grandes cronistas da vida real também. Então, é um nome que ele não é exatamente literário, mas que dialoga muito com a literatura também. Então esse é um retrato muito en passant e muito breve do que é a literatura curitibana contemporânea, o que vale a pena ser lido, o que é interessante, o que vale a pena ser conhecido. São autores que têm uma mesma região geográfica, mas que, claro, trabalham de uma maneira completamente diferente. E isso, obviamente, tem que ser reconhecido. Um autor também muito interessante, que vale a pena ser lido, é o Daniel Felipe, que lançou um livro não por uma editora aqui de Curitiba, mas por uma editora, acho que paulista, que é a Patuá. É um contista que vale a leitura e que vale a pena ser também conhecido. E aí, o que você achou desse retrato brevíssimo da literatura brasileira, da literatura curitibana contemporânea? O que você já leu? O que você gosta de ler? O que eu não falei que você acha que merece ser lido e merece ser falado? Quem sabe numa parte 2? Não sei. O que você me diz? A gente já falou desse casarão aqui num outro vídeo, um short, então se você quiser saber dessa história, recomendo que você assista. E claro, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, fica aquele convite para que você se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro aqui do Curitibano. E a gente termina nosso vídeo na Praça Osório, que já foi retratada em outros vídeos aqui no canal. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!